E se eu te dissesse que talvez você não esteja cansado? Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. Por que algumas pessoas descansam, mas continuam exaustas? Elas dormem, tiram férias, tentam desacelerar e mesmo assim continuam sem energia. Então talvez o problema não seja a falta de descanso. Talvez seja outra coisa. Porque quando alguém está realmente cansado, o descanso resolve. A pessoa dorme, desacelera, recupera sua energia e volta melhor. Mas existe um outro tipo de desgaste. Um desgaste que continua mesmo depois do descanso. Você dorme, acorda cansado, passa o dia cansado, vai dormir cansado e começa a acreditar que o problema é falta de energia. Mas muitas vezes não é. O problema pode ser excesso de peso. Só que não peso físico. Peso psicológico, peso emocional, mental. E o mais perigoso é que esse peso não aparece. Você não vê, não toca, não consegue medir, mas você sente. E como sente? Todos os dias. Porque tem gente que passa anos carregando coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás. Carrega culpa antiga, fracassos antigos, rejeições, carrega inseguranças e versões antigas de si mesmo. E depois não entende porque tudo parece tão pesado. Agora imagina uma situação. Você está só caminhando, mas carregando uma mochila. Nem leve e nem pesada. Em um primeiro momento, você nem percebe. Mas depois de uma hora, ela passa a incomodar. Depois de um dia, já começa a cansar. E depois de semanas, passa a machucar. Agora, imagine esquecer que está usando essa mochila. Você só continua sentindo o peso, mas já não lembra de onde ele vem. E é isso que acontece com muita gente. O peso já virou normal, a dor já virou normal, assim como o esforço e a exaustão. E quando algo vira normal, você para de questionar. Você apenas aprende a conviver. Mas aprender a conviver não significa que aquilo é saudável. Tem gente convivendo com ansiedade há tanto tempo que acredita que aquilo é personalidade. Outros convivem com a insegurança há tanto tempo que acredita que nasceram assim. Há os que convivem com a autossabotagem há tanto tempo que acreditam que esse é o próprio caráter. Mas não é. É repetição, é adaptação, condicionamento. E uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer para si mesmo é: eu estou realmente cansado ou estou carregando peso demais? Porque a resposta para essas duas perguntas são completamente diferentes. Se o problema é cansaço, você só precisa descansar. Agora, se o problema é o peso, aí você precisa soltar. Talvez você não esteja ficando sem energia. Talvez esteja gastando toda ela carregando alguém que já deveria ter ficado para trás. Você já percebeu que às vezes reage como alguém que você não é? Você entra numa situação nova, mas responde usando medos antigos. Recebe uma oportunidade, mas decide usando inseguranças antigas. E, sem perceber, uma versão sua que deveria estar aposentada continua tomando decisões. A maioria das pessoas acredita que vive no presente, mas não vive. Grande parte das decisões que você toma hoje ainda está sendo influenciada por alguém que você foi anos atrás. E isso é mais comum do que parece. Porque o tempo passa, mas a identidade nem sempre acompanha. O corpo muda, sua vida muda, seu ambiente muda. Mas muitas vezes a sua mente continua operando com mapas antigos. Imagine alguém que foi rejeitado várias vezes na adolescência. Hoje ele pode ser completamente diferente. Pode ser mais maduro, preparado, mais capaz, mas continua entrando em ambientes esperando rejeição. Por quê? Porque uma versão antiga dele ainda está no controle. Imagine alguém que fracassou em um negócio. Aí passaram-se anos. Ele aprendeu, se desenvolveu, cresceu, evoluiu, mas continua tomando decisões como alguém que ainda tem medo daquele fracasso. E mais uma vez, uma versão antiga continua dirigindo, no controle. E isso acontece com todo mundo. Agora, o problema não é ter um passado.
O problema é permitir que o passado continue no controle, porque existe uma diferença enorme entre lembrar quem você foi e continuar vivendo como se ainda fosse aquela pessoa. Muita gente não percebe que já mudou, porque continua se enxergando através das lentes antigas, e essas lentes distorcem tudo. Distorcem oportunidades, relacionamentos, sua autoestima, seu potencial. Ela enxerga quem ela acredita que é. E essas duas coisas nem sempre são iguais. O resultado, ela continua se limitando, se escondendo, se diminuindo. E não por causa da realidade, mas por causa da história que ainda está contando para ela mesma. O problema não é quem você foi. O problema é continuar pedindo permissão para uma pessoa que já não existe. Talvez você esteja cansado por um motivo que nunca percebeu. Talvez você esteja vivendo para impressionar pessoas que nem estão olhando para você. Provar que merece, que consegue, que é capaz. E quanto mais você tenta provar, mais dependente você fica dessa validação dos outros. Porque provar exige plateia, exige comparação, julgamento, reconhecimento. Só que existe um problema. A maioria das pessoas para quem você está tentando provar alguma coisa, geralmente nem está pensando em você. E mesmo assim você continua carregando esse peso. Tem gente com 30 anos tentando provar coisas para pessoas que ficaram no passado. Tem gente com 40 anos tentando compensar críticas recebidas na infância. Tem gente construindo a vida inteira em resposta a uma ferida antiga. E isso é exaustivo, porque você nunca chega, nunca é o suficiente, nunca vence o suficiente. Porque a necessidade de provar não nasce da realidade, ela nasce da insegurança. E insegurança não é saciada por resultados, ela apenas muda de alvo. Porque hoje você quer provar uma coisa, amanhã já é outra, e depois outra, e o ciclo não termina até que você percebe outra coisa. Você não estava construindo uma vida, estava tentando ganhar uma aprovação que nunca chegou. Quando você passa anos tentando provar o seu valor, acaba esquecendo que valor não é algo que se prova, é algo que se reconhece. Existe um motivo para você continuar repetindo padrões que odeia, e não é falta de força de vontade. O seu cérebro foi programado para preservar o familiar, mesmo quando o familiar está destruindo você. Se essas versões antigas nos fazem sofrer, por que elas continuam existindo? A resposta é simples. Porque o cérebro não foi criado para transformar você, ele foi criado para proteger você. E para o cérebro, o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido, mesmo quando o conhecido machuca. Isso explica algo que muita gente nunca entendeu. Às vezes você não permanece em um padrão porque gosta dele. Permanece porque ele é familiar. O cérebro prefere uma dor conhecida a um risco desconhecido. E é por isso que alguém permanece anos em comportamentos que odeia. Não porque quer, mas porque aquilo se tornou previsível. Previsibilidade gera sensação de segurança, mesmo quando gera sofrimento. E é por isso que mudar é tão difícil, porque toda mudança exige atravessar um período de incerteza. E o cérebro odeia incerteza. Ele pergunta: e se der errado? E se você perder ou fracassar? E se você não conseguir? Mas existe uma coisa em que ele raramente pergunta: e se der certo? Porque o cérebro não está tentando realizar o seu potencial. Ele só está tentando evitar o perigo. E é por isso que tantas pessoas confundem o medo com a intuição. Confundem resistência com sinal. Desconforto com o erro, quando muitas vezes estão chegando perto de uma transformação real. Porque toda identidade antiga luta para sobreviver. Toda. Nenhuma desaparece em silêncio. Ela negocia, resiste, cria desculpas, cria justificativas, tenta te convencer a voltar. E é exatamente nesse ponto em que a maioria desiste. E não porque estava no caminho errado, mas porque finalmente estava chegando perto da mudança. Toda identidade antiga faz a mesma pergunta: e se der errado? A identidade nova pergunta outra coisa: e se essa for a primeira vez?
que dê certo.